Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, uma boa noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, que frio aqui no Rio de Janeiro, hein? Muito frio na cidade maravilhosa e dizer uma coisa para vocês. É neste clima que o Vasco da Gama vai pegar o Botafogo. Pois é, o último treinamento foi hoje. Neste vídeo vamos falar aqui sobre os preparativos, a equipe aí já montada pelo Lisca doido. Vamos falar aqui de interesses aí de clubes europeus em alguns jogadores aí oriundos das categorias de base do Vasco da Gama e sobre a chegada de reforços. O Lisca bateu o martelo, ele exige reforços. E isso aqui é Vasco, é reforços de peso, não reforços aí que cheguem para poder compor elenco. Perfeito? Vamos lá. Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco terminou a sua preparação para o jogo contra o Botafogo, jogo referente à 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nosso Vasco da Gama está na 7ª colocação na Série B com 22 pontos. Já a equipe do Botafogo está aí na 11ª colocação com 19 pontos. Por isso o Botafogo vem com tudo para cima do Vasco da Gama. O Botafogo vencendo, empata aí em números de pontos com o Vasco da Gama. Para o Botafogo é um jogo aí de 6 pontos. E o Vasco da Gama, vital para suas pretensões, é vencer o Botafogo. O Vasco da Gama está ali a 2 pontos ali do 4º colocado. E o Vasco vencendo, tudo indica aí que a gente, enfim, graças a Deus, conseguiremos aí finalmente entrar no G4. O Vasco vem de uma derrota contra o São Paulo, mas ao mesmo tempo que o Vasco vem de uma derrota, o Vasco vem embalado, empolgado, porque o Vasco fez o jogo aí contra o Guarani muito bom. Essas duas últimas partidas a gente viu uma evolução muito grande na equipe do Vasco da Gama. E é o seguinte, o Botafogo também vem aí embalado com 2 vitórias, venceu Confiança na última partida, então promete ser um grande jogo amanhã às 21 horas com transmissão apenas do Premier. Perfeito? E meus amigos, no dia de hoje, o Lisca, ele fez algumas mudanças na equipe do Vasco da Gama. A gente tem acompanhado os treinamentos. O Lisca tem treinado muito posicionamento defensivo, dando prioridade ali ao posicionamento ali de Castan e também Hernando, que é o calcanhar de Aquiles dessa equipe do Vasco da Gama, tentando fazer essa bola chegar aí ao Germancano. Chegando no Cano, a gente faz gols. E o Lisca aí fez 3 mudanças no treinamento de hoje. Perfeito? Bom, o MT vai entrar aí na lateral esquerda. O Zeca está suspenso, 3º cartão amarelo. O Riquelme sofreu um entorse no calcanhar esquerdo, então não terá condições de jogo. Bom, o Andrei vai ganhar a vaga do Galarza. O Galarza não tem agradado, então ficará como opção no banco de reserva. E a dúvida aí do nosso Lisca doido é para a posição do Gabriel Peck. O Gabriel Peck começará no banco. Ele treinou hoje Arthur Salles e treinou também Morato nessa posição. Portanto, tudo indica que o Arthur Salles deve começar a jogar. Mas é o seguinte, a escalação do Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan
e MT, Bruno Gomes, Andrei, Marquinho Gabriel, Léo Jabá, Arthur Salles ou Morato e Cano. Essa é a equipe do Vasco da Gama aí. Deixa o seu placar. Gostou da escalação? Bom, meus amigos, hoje aí nas mídias a gente tomou conhecimento que alguns jogadores aí oriundos das categorias de base do Vasco da Gama estão sendo pretendidos aí por clubes do exterior. Perfeito? 4 jogadores podem deixar o Vasco da Gama aí nessa abertura de janela no mês de agosto. E são eles: o Bruno Gomes, que teria uma proposta aí da Rússia, o Lucão, que está bastante valorizado após integrar o grupo aí olímpico da seleção brasileira, o Ricardo Graça, da mesma forma aí, vários clubes da Itália aí sondando o Ricardo Graça, e o Andrei, que tem propostas aqui do Brasil e também do exterior, lá do futebol turco. A situação do Andrei é a que mais preocupa, porque o Andrei pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Perfeito? Amigos, e com relação a reforços? Pois é, o Lisca ele está examinando informação que veio do GE, do Globo Esporte. O Lisca está examinando a equipe do Vasco da Gama para poder verificar quais são as peças de maior preponderância para se reforçar. O Lisca bateu o martelo, ele quer 3 reforços aí, ele quer um zagueiro, ele quer também um meia e quer um camisa 10. Então é o seguinte, vai abrir agora a janela, o Vasco vai ao mercado aí, e é o seguinte, o Lisca não quer qualquer jogador, o Lisca quer jogador que chegue para poder jogar. Perfeito? O torcedor do Vasco está perdendo a paciência, os jogadores aí que estão sendo especulados no Vasco são jogadores já com certa idade aí, como é o caso do Dedé, como é o caso aí do próprio Hernani. Hoje foi especulado aí o Osvaldo no Vasco da Gama. Então, muitos nomes aí de jogadores trintões aí. E o torcedor também exige por parte aí dessa diretoria que ela se mexa. Aqui tem que jogar jogadores que tenham condições de vestir a camisa do Vasco da Gama e resolver os nossos problemas. Isso aqui é Vasco. A gente precisa de reforços de peso para a gente não passar sustos aí na Série B. Perfeito? Então, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e dê uma conferida lá no canal alternativo. Perfeito? Link na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Valeu, obrigado.